Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo da série em que nós dividimos a mensagem da Palavra de Deus, 7 poderes que você não conhece, os cristãos não conhecem. Nós já gravamos a revelação do céu, já gravamos a retribuição, até para poder colocar também para os meus seguidores no Instagram. A mensagem ela ficou grande, ela completa com as sete mensagens, os 7 temas, está no YouTube, né? Mas para aqueles que gostam de porções, então nós dividimos as porções que dá para entender normalmente. E hoje nós vamos falar sobre o penetrar a divisão da alma e espírito, que é o coração e mente, o que você não sabe. Em Hebreus 4, 12 ao 13, o texto base da mensagem, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós vamos explicar esse texto também utilizando a ciência. A palavra viva traduz a palavra grega dzao. Significa viva, ser ativa, ter vida verdadeira abençoada, que tem poder vital e aplica suas qualidades à alma. A palavra eficaz vem da palavra energeis, que significa, de onde vem a nossa palavra energia, e significa eficaz, santa, infalível, que tem poder de produzir, poderosa, operante, né, que trabalha, que produz efeitos. Penetrante ou cortante, como traduz a revista atualizada, traduz a palavra tomóteros, que significa mais afiado, cortante com um só golpe. A palavra espada se refere a macaira, que era aquela espada curta para cortar e apunhalar. A divisão, a palavra é merismos, que significa divisão, separação, repartição. Alma, psique, de onde vem a palavra psicólogo, psiquiatra, psique, não é? É o fôlego de vida, é o lugar dos sentimentos, dos desejos, das afeições, das aversões, dos desejos, bons ou não. É um ser moral designada para a vida eterna. E espírito é pneuma, que significa o espírito, o princípio vital, né? O espírito que dá vida. É a simples essência destituída de tudo, ou pelo menos de todo o elemento material, e possuído do poder de conhecimento, decisão, desejo, ação. A palavra juntas, em grego armos, quer dizer, são as estruturas funcionais que fazem o ligamento entre os ossos. Elas são compostas especialmente de cartilagens, membrana sinovial, tendões e ligamentos. É atacada pela artrite reumatoide. Quem tem artrite reumatoide sabe exatamente o que é junta. Medulas, muelos, em grego quer dizer medula. Medula óssea ela pode ser classificada como medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A primeira é abundante no indivíduo, que é recém-nascido. Entretanto, a sua quantidade reduz consideravelmente na vida adulta, sendo substituída pela segunda, né, a medula óssea amarela. E apta para discernir traduz a palavra grega kritikos, de onde vem a palavra crítico, crítica, né, criticar, que tem a habilidade de julgar, de decidir, né, como eu disse, de onde vem a nossa palavra criticar. Pensamentos, a palavra grega aqui é entomeises. São os pensamentos que diz respeito àquela elaboração daqueles conceitos, articulando em juízo e constituindo raciocínio para a solução de quaisquer problemas deparados. Fazem parte da nossa existência. Eles dão sentido e significado para a nossa existência, que seria da gente se a gente não pensasse. Despertam nossos sentimentos e estão presentes durante todo o tempo ao longo da nossa vida. E ele fala propósitos, né? Ou, como traduz a corrigida Almeida Revista Atualizada, intenções, traduz a palavra enoia, que significa vontade, propósitos, intenção, maquinação, mente e sua imaginação. E coração, no grego cardia, de onde vem, né, ataque cardíaco, cardiologista e por aí afora. O coração é o centro de toda atividade física e espiritual. A alma como lugar das sensibilidades, afeições, emoções, desejos, apetites, paixões. E criatura traduz a palavra kitsis, criação, é toda coisa criada de Deus. Então ele está dizendo que toda coisa criada é impossível, não tem como Deus não ver, né? Encoberta ou manifesta traduz a palavra aphanes,
que significa escondido, aquilo que não é manifesto. Nuas ou descobertas traduz a palavra gumos, gúminos. Gúminos significa sem roupa, nu, despido, é uma metáfora. É revelada, é patente, é clara, é evidente. É aquilo que possa ser revelado para que possa ser visto, né? Patentes. O grego tem o significado de um lutador ou um combatente que pegava e torcia o pescoço para expor a garganta da vítima para matá-la até a sua submissão total. Então, expõe o pescoço para cortar. Então, isso que é a patente que está mostrando, né? Revelando. Também expor o pescoço na preparação para o sacrifício ou para a decapitação da vítima, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né, que foi decapitado a mando de Nero. Metáfrase para fazer exposto, tornar manifesto alguém, é deixar alguém à vista dos olhos. Esses versículos ensinam o poder da palavra de Deus de penetrar no mais profundo ser de cada pessoa. Da mesma forma que a palavra penetra e julga aqueles que são desobedientes e incrédulos, como a geração dos hebreus que morreu no deserto e não entrou em Canaã, a palavra de Deus avisa a todos a respeito do engano do pecado, da desobediência, da reclamação e da possibilidade de alcançar a salvação da sua alma, que é o pior de todos eles. Cada pessoa é julgada primeiro pela palavra de Deus e depois será julgada pelo próprio Deus. Ele fala juntas e medulas, alma, espírito, coração. Em 1991, os cientistas descobriram que o coração humano tem aproximadamente 40 mil células especializadas. Especialistas da Thomas Jefferson University, a Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, eles mapearam pela primeira vez os neurônios de um coração humano e os recriaram em um esquema 3D. A descoberta foi compartilhada em um artigo na eScience em 26 de maio de 2020. Configuradas de uma forma em que criam uma rede neural no coração. Eles, né, criam uma rede neural. Elas são como as células cerebrais, os chamados neurônios, mas não estão no cérebro, estão no coração. Interessante. Essas 40 mil células especializadas são chamadas de neurônios sensoriais. Os cientistas descobriram que essas células pensam independentemente do cérebro humano. Então, elas não têm nada a ver, então elas agem e pensam independentemente dos neurônios do cérebro humano. Isso significa que em toda a experiência que temos, mesmo esta que estamos tendo agora, que você está ouvindo esta mensagem, estamos registrando essa experiência em dois lugares, em nossa mente craniana e em nosso coração. Que interessante. Se tivermos tendo um trauma, ele seria registrado tanto na mente como no coração. E se eu tratar e curar esse trauma apenas pensando sobre isso, ou falando sobre isso, em minha mente, a cura será incompleta. Isto é, por isso que muitas pessoas, a gente vê muitos casos de pessoas que até se suicidam. E aí a pessoa diz, mas eu não estava tratando com psicólogo. Entenda isso. Os problemas são registrados na mente e no coração. O psicólogo trata apenas a mente, né? Psique. Não no coração. O coração é a parte espiritual. E aí é que complica, né? Por isso que a gente entende também, além desse texto que fala de mente e coração, quando Deus fala em Jeremias 31, 33, ele diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, uma conversão ela tem que ser plena de mente e coração. E é isso que Deus coloca na sua palavra. E é isso que nós temos que ter em mente. E a razão é porque não podemos tratar o que aconteceu somente na mente. Isso que tem que ser entendido, né? Temos que tratar o que aconteceu também no coração. A mente precisamos renovar, o coração nós temos que proteger. Em Romanos 12, 2 nós lemos: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Provérbios 4, 23 ele fala sobre o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E qual é a revelação de Hebreus 4,13? Ele diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz
tem 9,5 trilhões de quilômetros, a velocidade da luz que percorre um ano. Então, é 9,5 trilhões de quilômetros. A Terra fica a 149 milhões e 600 mil quilômetros do Sol. Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra, está a 4,2 anos-luz da Terra de distância. A luz emitida por essa estrela, ela demora 5 anos para chegar aqui na Terra. Até parece coisa mandada por aqueles que demoram para fazer entrega, né? Pela internet lenta, dependendo da situação, né? Como se reclamava dos Correios antigamente. Então fala de algo que demora, então demora 5 anos, quer dizer, nós estamos em 2023, então aquilo que você viu, você está vendo hoje, é de 5 anos atrás essa luz, dessa estrela, né? De outras estrelas há mais tempo. Se alguém num planeta a 60 milhões de anos-luz da Terra, presta atenção nisso, se uma pessoa num planeta a 60 milhões de anos-luz da Terra, se ele pudesse olhar por um telescópio, pudesse lá dar uma olhadinha pelo telescópio, ele viria os dinossauros na Terra, porque as imagens demoram 60 milhões de anos-luz para chegar lá. Então ele olhando de lá, ele ia ver os dinossauros aqui na Terra, não ia ver a gente. A estrela Betelgeuse, que começou a explodir em 1300 do nosso tempo, nossa geração está começando a vê-la se modificar agora. Agora. Se você cair num buraco negro, o famoso buraco negro, que são aqueles lugares no espaço cuja velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, e não fosse atingido por sua radiação, o que é impossível porque você seria, mas você não fosse atingido pela radiação, e você olhasse o universo, o que é muito interessante, você veria o universo envelhecendo à sua frente. Você veria o nascimento e a morte do universo no mesmo segundo. Olha só, 60 milhões de anos-luz. Você veria, primeiro, você veria o dia em que o universo surgiu. Segundo, você veria o dia em que o universo acabou no mesmo segundo. O que isso nos prova? Isso nos prova que não existe tempo no universo. Se não existe tempo para nós humanos, nesse mundo físico, para Deus, o Criador, tudo já aconteceu. É por isso que em E3 ele fala, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não tem nada. Se para nós seria desse jeito, imagina para ele eternamente. Portanto, quando a gente lê falar sobre fé eterna, vida eterna, a gente não tem a menor noção do que isso significa. Porque isso está além do que podemos compreender com esse corpo e essa mente limitada. Né? As pessoas ficam, vai ficar um sofrimento. Você tem uma ideia, porque veja bem, se há 60 milhões de anos se tivesse lá, pudesse olhar e você visse, né, dentro de um buraco negro, você viria o espaço, você viria o universo, o começo e o fim ao mesmo tempo. Então não se tem ideia do que é. Deus, naturalmente, colocou na sua palavra de uma forma que a gente possa ter uma ideia, mas somente depois é que a gente vai compreender essas coisas. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Porque Deus não está sujeito ao tempo e nem à eternidade. Antes da fundação do mundo e no porvir. E eu falo isso claramente na minha mensagem sobre Gênesis. E nessa aqui também vai ter uma parte que nós vamos estar comentando esse tema. Para Deus tudo já aconteceu. Deus não está mais velho hoje do que foi ontem. Deus não faz aniversário. Ninguém criou Deus, porque o universo e o tempo foram criados juntos e Deus já existia. Não existe tempo para Deus. Todas as coisas são. Então não tem como escapar das suas mãos. É importante que a gente entenda isso com esta mensagem, que a gente venha a ter a compreensão de que para Deus todas as coisas são e todos os seres estão patentes aos seus olhos. O que mostra a importância de nós servirmos a Deus o quanto antes. Se você não se converteu ainda ao Senhor Jesus, não teve um novo nascimento, está na hora, não perca essa oportunidade. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu gostei. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e, por favor, compartilhe e abençoe outras pessoas, porque o nosso coração e a nossa mente precisam ser libertos e tratados pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.